né? Porque aqui nós não estamos enxergando muito bem de longe. E aí vocês falam... Marisa, vem um pouquinho. Vem, eu acho que você pode vir pra cá, Mar. O quê? Vem mais pra cá um pouquinho. Aí, ó. O seu ali. Até que deu. Até que deu. Peraí. Só um virar. pouquinho. Vira do Fê aí pra pegar um pouquinho. Aí. E pronto. Agora sim. Alguém chegou? Oi, porque a pessoa tá de óculos aqui e ainda assim não enxerga Tem de uma pessoa que longe. chegou, mas não dá pra ver. Vamos ler os comentários. Depois eu levanto e vou olhando aí um por um. Então hoje a gente tá aqui ao vivo e a cores com o querido Fernando Cordeiro e a Marisa Souza. A gente vai fazer o nosso quadro Um Dia a Gente Aprende ao vivo aqui do Instituto Fabical Neto pra vocês. O tema hoje é conflito, né, gente? Já chegamos em conflito aqui, já. Quem sabe faz conflito até ao vivo. Já começou, na chegada já começou com conflito. Sim. Depois agora com os celulares também. Não foi um conflito, foi acho que um conflito que me deu aprendizado. Mas essa é a pegada do Essa que é a conflito, pegada né? do conflito. Na verdade, o conflito ele serve, na minha opinião, humilde opinião, justamente para isso. Aprendizado. Aqui, E ó. Marisa, e por que O você... conflito como oportunidade. E Marisa, e por que você... na verdade, o tema veio pela Marisa, né? Não. Já continuamos o conflito. Não, nós tivemos no nosso grupo de WhatsApp, a Fabi um dia colocou uma lista de possíveis temas e aí eu puxei a conversa, olha, temos essas sugestões, e aí você escolheu o conflito. Fui eu que escolhi? Desse mês foi você, Fernando. Qual é o conflito? Eu falei que eu não ia escolher mais, porque senão eu teria que começar. Porque no então, último como ela... eu tinha esse conflito de ter que iniciar, eu falei, dessa vez eu quero ficar só pegando a onda, pegando Mas a... é engraçado, porque eu não me lembro carona. disso. O um conflito às interno. vezes, o conflito às vezes, eu acho que ele convida algum esquecimento também. Eu achava, juro, eu achava que tinha sido você que tinha escolhido. A Marisa, normalmente, ela promove o conflito no nosso grupo. E aí a gente tem que correr atrás desse aprendizado. Eu tô sempre estimulando as pessoas, né, a encontrar possíveis soluções. Afinal de contas, você Eu sou uma gestora, especialista em gestão. especialista em conflitos. Exatamente. Então, é ao mesmo tempo promover o conflito e também a possível solução para esse assunto. Pois é. Eu sei que a gente tem vários assuntos sobre conflito, né? A gente teve conflito de agenda, a gente teve conflito com a tecnologia, a gente teve conflito com a data para esse mês, né? Porque estamos em férias escolares, então a Marisa tá com um filho lá em casa, eu tô com os meus lá em casa, e aí a gente teve uma série de conflitos, mas uma coisa já muito boa, né? A presença do Fê aqui no Brasil. Pois é, mas ele também teve que lidar com os conflitos de agenda por estar de passagem aqui já. Tinha um curso hoje marcado e depois Verdade. mudaram a data do curso. Então acabou dando pra gente se encontrar no dia que a gente tinha combinado. Exatamente. E aí, pegando esse lance, né, de todas essas dificuldades que a gente teve aí ao longo desses dias para realizar esse evento aqui hoje, né? Nosso encontro. O que a gente tira, hein, de lição? Eu gosto de observar quando a solução vem, né? E a solução ela vem a partir de uma disponibilidade. Então, o conflito ele surgiu em relação à data, em relação ao horário, onde, como, mas nós três estávamos disponíveis, tinha uma disponibilidade para poder resolver. O que na mediação de conflitos, que é a minha sardinha, né? Eu puxo aqui que é a voluntariedade. Então, preciso estar voluntariamente disposto a resolver algo. Porque se eu não me coloco nesse lugar de voluntariamente, eu ia sair, nem quero conversar, não tem mais papo, eu não coloco essa disponibilidade para poder resolver. Essa lição para mim, ela vem do lugar da mediação, que você também conhece bem. E verdadeiramente, porque muitas vezes, por exemplo, aí eu falo também no lugar de advogado, às vezes a pessoa, o cliente chega e fala, não, eu quero resolver o conflito. Não, doutor, eu quero, na verdade, tudo consensual, né? Ir para mediação ou resolver aqui mesmo no escritório, mas na verdade as atitudes ao longo do processo
não no processo judicial, mas do processo de tentativa de acordo, ou mesmo quando vai para uma mediação, você sente que o cliente, na verdade, ele precisa continuar naquele conflito. E muitas vezes para continuar vinculado à parte contrária. Exatamente. Que é um termo, parte contrária, meio... Mas é aquele que ele está tendo conflito. Então ele precisa daquilo. Por mais que racionalmente ele diga que ele quer resolver o conflito, mas internamente ele não quer. Para mim isso é muito claro, né? Principalmente nos atendimentos individuais, onde as pessoas buscam resolver alguma questão, algum assunto. Tanto essa questão da disponibilidade, porque muitas vezes eu percebo que a pessoa não quer fazer o movimento. Ela acha que o outro é que deveria ter agido diferente. Então tem um ponto aqui na disponibilidade a ver com isso. E esse ponto da fala ser diferente da postura interna. Então a fala é, eu quero resolver esse conflito, eu quero resolver essa situação. Só que aí você percebe nas conversas, no andar do processo terapêutico, no andar do processo de autoconhecimento, que eu não quero fazer nada. Eu tô aqui esperando que o outro faça. É o outro que tinha que ter agido diferente, é o outro que tinha que tem que fazer alguma coisa, né? E aí calha, né, nessa questão da disponibilidade, mas a gente vê... a disponibilidade, ela é o início, né? Ela é só o início, assim, ela é o primeiro... É o chute inicial. É o primeiro passo. O pontapé inicial. Eu digo, né, agora com a minha atual disponibilidade de corredora, né? Pra começar a correr, a gente precisa de uma caminhada, né? Precisa do primeiro... Então, você tá... E aí não vai... Eu nem entro em conflito porque eu não tenho disponibilidade pra correr, ponto. Pois é, mas pegando essa outra lugar que vocês levantaram aqui, né, da postura interna, do querer e não querer, e aí eu percebo muito que tem ainda o lugar, eu digo que os conflitos, é uma frase minha que eu de tanto falar já decorei, que os conflitos emergem das relações humanas de acordo do ponto de vista de cada um. Então eu até quero, mas eu não abro mão do meu ponto de vista. Então, o que acontece dentro da postura? Eu até quero, mas eu não abro mão do ponto de vista que eu tenho, quando eu ainda não amplio. Então, como que eu dou o próximo passo se o meu ponto de vista ainda está querendo ser certo? Eu estou ainda defendendo o meu lugar e eu até pretendo, mas eu quero estar certo. Mas aí eu vou para terceira ordem, né? Que é a troca. Pra gente dar esse próximo passo, pra gente sair do conflito, não digo sair, mas caminhar em direção à solução, a gente precisa fazer uma troca. Então, assim, se eu quero fazer o movimento, eu até quero, como você trouxe, mas eu não estou a fim de trocar, de abrir mão de algo, eu fico estagnada, né? E aí já fica até uma dica aqui de reflexão, quais são as áreas, né, da nossa vida em que a gente percebe que está patinando, que não sai do lugar, muito provavelmente porque não há essa disponibilidade ou não há o pagamento, a troca. Não tem a ampliação do ponto de vista também. Porque enxerga aquela situação apenas dessa maneira. Como o exemplo que você trouxe, a questão está no outro. Então, se a questão está no outro, como que eu amplio o meu ponto de vista, chegando na troca, com base na autorresponsabilidade, às vezes também de perceber quais são os movimentos que eu também contribuo para que o conflito fique ali. Por exemplo, o silenciar pode ser um ponto de fazer o conflito inflamar. Ou falar de uma maneira atacando também. Né? Só um pouquinho antes, para não perder uma coisa que o Fê trouxe, às vezes permanecer no conflito mantém o vínculo. Para manter o vínculo. Exato. Ou se não, a pessoa também precisa desse tempo, aí que tá. Cada um tem um tempo para também passar por esse conflito e sair desse conflito. Então, às vezes, aquela pessoa ela precisa daquele, além de manter o vínculo, ela também precisa daquele tempo para digerir. Né? Às vezes a gente acha, né? Resolveu muito rápido o conflito. E na verdade o conflito não está resolvido. Não. Está ali no papel. Está no papel. Né? No caso da mediação, com acordo. Ou no caso do advogado, né? A homologação daquele acordo
no tribunal, ou o fim de um processo de práticas colaborativas, enfim, não importa, com a homologação, fala, não, terminou o conflito. E a gente sabe disso até pela filosofia das constelações, que quando a gente não resolve o conflito 100%, digamos, isso vai se perpetuando. Fica ali, às vezes volta na mesma geração. Então são pessoas que, por exemplo, sei lá, tem um conflito, o divórcio não foi bem resolvido, né? Aquela pessoa depois vai ter um conflito em relação à guarda dos filhos, alimentos, e fica ali, que é isso. E até no próprio, você estava falando disso, eu já me veio um caso aqui de justamente divórcio. Aí você falou divórcio, falei, poxa, se levantou, agora vamos, né? Na própria vida da pessoa. Tá, eu fui lá, me separei, resolvi. Não tô mais casada. Não tenho conflito. Engano. Porque aí entra num outro relacionamento onde eu não estou disponível. Exato. Né? Então, assim, quantos casos eu já não vi de pessoas que não se permitem ou não conseguem, ou acontece alguma coisa, ou só atrai, enfim. São inúmeras as situações que acontecem para a pessoa não entrar no movimento do próximo, né? O próximo relacionamento. Casos de trabalho. Pô, eu mudo de emprego e eu não tô satisfeito, sempre caio em um lugar que não tá legal. Por quê? Você tá olhando ainda para algum conflito lá de trás, ou uma demissão, ou alguma coisa que aconteceu, e repete, fica patinando na vida. Então, assim, a linha de tempo Cronos, né, que a gente tem, a cronológica, não é a linha de tempo dos vínculos e dos conflitos. Exato. Porque assim, eu saí de um casamento, mas se eu não consigo permanecer num movimento de relacionamento comigo mesma ou num relacionamento novo, eu tô presa de alguma forma em algum outro conflito, que pode ter sido do meu antigo casamento ou até mesmo do casamento dos meus pais. Isso pode ser. Ou dos meus avós. Aí puxa o fio aí que tem bomba. Porque geralmente, por exemplo, a dificuldade em resolver um conflito, por exemplo, de divórcio, muitas vezes, quer dizer, o casamento já teve problemas por conta da sua família de origem. Sim. E essa dificuldade também de resolver o conflito de divórcio também tem a ver com a sua família de origem, né? Então, às vezes pessoas que não, sei lá, que ainda estão vinculadas à família, ao pai, à mãe, à família de origem, né? E exige algo, por exemplo, do ex-cônjuge como se pai ou mãe fosse. Sim. Então não resolveu com o primeiro. Aí vai para o segundo casamento na esperança de, não, agora esse segundo eu vou ser mais feliz, vou ter um relacionamento saudável. Só que ela continua com essas mesmas exigências de lá de trás, da família de origem e do primeiro casamento. Então ela não se resolveu nem com a família de origem, nem terminou o primeiro casamento, ainda está vinculada ao primeiro e entrou no segundo. Aí ela vai lá, se divorcia de novo, a mesma coisa. Aí fala assim, a famosa frase do dedo podre. Eu só tenho o dedo podre. E coloca e responsabiliza o outro por aquele conflito que na verdade é dela própria. É dela própria. E fala, não, só arrumou, como que é o boy lixo. Só tem boy lixo. Mas... E essa repetição, assim, a gente tá trazendo exemplo aqui de relacionamento, mas ela é pra todas as áreas. Igual eu falei, trabalho, dinheiro. Sim. Gente, quando a gente percebe que tem um assunto que, putz, isso aqui tá patinando, isso aqui não vai, a gente precisa investigar qual é o conflito de origem. Exato. Conflito de origem. Aonde está a origem desse conflito? Porque, assim, os assuntos se repetem. Então, caso de gente que em algum momento da vida foi enganado, perdeu dinheiro ou se decepcionou com alguma coisa. Quando eu tô presa nessa imagem, né, eu vou, entre aspas, atraindo situações para que eu possa olhar para aquilo de novo. Era isso que eu ia te dizer. O boy lixo serve pra isso, né? Não, a questão, o dedo podre, ele não tem como acionar outra coisa senão o boy lixo. Lógico. Existe um magnetismo eu tava pensando exatamente nisso. Que vai envolver exatamente essa situação. Então, você tem que olhar o quê? A questão é o boy lixo? Não, é
Isso vem pra te mostrar. Mostra outro dedo. É. Outro dedo que eu tô dizendo é no sentido do que quando você pode ampliar a perspectiva, o ponto de vista para perceber a origem do conflito, não está necessariamente no dedo como nesse exemplo, mas talvez a maneira de uma outra imagem, de uma outra referência que você pode então, uau, perceber, uau, e agora? E aí, ilustrando o que a gente falou no começo, quando você tem esse uau, você vai ter que jogar fora aquela muleta de dedo podre, fora, tomar algo que é seu, que só você pode resolver, e aí sim você dá um passo para a solução. Vocês assistiram a segunda temporada da Ah, eu Mulher? assisti. Claro. Me vê a imagem dela. Eu também tô pra falar dela, mas não queria... Me vê a imagem dela. Deixa eu só ver se tem os Só que comentários a ali. gente, Vai não, só que a falando gente aí. não pode falar, porque senão a gente vai contar. Mas ela entra no... Vocês viram a busca dela por relacionamento e só encontrando o tal do boy lixo. E depois ela foi ver que a questão tava com ela. Sim. Né? Sim, mas ela chegou num refinamento, na verdade. Né? Depois foi melhorando a maneira como ela ia se relacionando. Sim, porque ela foi com uma Isso, porque ela viu que a triangulação. Será que a gente falamos, né? Ó, quem não assistiu, assista. E quem quiser prestar atenção, preste atenção na cena, porque isso também é uma outra coisa que dá muito conflito. A gente vê exemplos e situações para se resolver o tempo inteiro, só que o nosso conflito interno não nos permite ver. Aí a gente vê a história da Ada, da nova mulher, que ela tava numa triangulação. E eu? Quais são as triangulações que eu tenho na minha vida? Quais são os conflitos que eu tenho na minha vida? Então, assim, ó, dica junguiana pra você. Assistiu, tocou, olha pra si. Não tem a ver com a historinha, não tem a ver com a novela, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, é sempre comigo. É aquela famosa frase, bateu, doeu, toma que é seu. Não, eu recomendo, e não só por isso, não só da relação dela. Tem vários pontos dentro dessa série que até por essa postura, a própria postura do profissional da ajuda, né, ali é mostrado as ordens da ajuda, né, até na figura do constelador, ele olhar para suas questões. Sim, e que não é fácil. Que não é fácil. Isso aí rolou maior, dava pra ter feito uma live no café da manhã lá em casa. Porque eu e meu marido lá, a gente conversou muito sobre isso. Não, mas cara, tá encarnado bem. Claro, igual a gente tem mania de olhar o Dalai Lama, o Buda, o não sei quem, tá encarnado. Tá aqui nessa humanidade, a gente tá passível de erros e dificuldades de olhar pros nossos conflitos. É o nosso ponto cego. E a exigência do outro, quando você tá numa profissão de ajuda, é que você seja perfeito. Isso. Né? E o questionamento, então se você não é perfeito, então o que eu tô fazendo aqui? Então, vou embora. Só que todos nós somos seres humanos, é isso que ele falou, não existe perfeição. Que é aquilo que a gente tá falando, se for pra ser perfeito, já não estaria... Não, e a palavra por si só, o ponto cego, ele já diz exatamente como ele acontece. Eu pensei nisso esses dias, né? Eu troquei de carro, então o meu carro hoje é super tecnológico. Ele tem lá o sensorzinho do ponto cego e ele apitando. Eu falei, nossa, como que ele tá apitando? Não tem nada aqui. Vum, aí pá, aí não foi. Mas aí eu falei, uau, o ponto cego é cego, não é que ele vê mais ou menos com o olho meio... A gente podia ter um negócio desse, né? Não, mas a gente tem. Era aí que eu fiquei chegar. lá insistindo e não via, mas ele tinha o sensor. Então, mas o sensor me remete um pouco, às vezes a gente tem uma intuição também. Tem algo que vem e você fala, bobagem. Só que assim, pra quem não tá ainda ligado na intuição, qual é o nosso sensor? A relação. Porque o outro apita. Ele mostra o que a gente precisa resolver. Isso é verdade. Só que como incomoda, fala, ai, que mulher chata. Por que ela fica me mandando esse negócio agora? Nossa, gente, que pessoa mais insistente. Então, assim, a gente, ao invés de olhar
para aquilo que nos incomoda, a gente critica. Rejeita e E critica, aí, né? é igual eu com o carro também. Essa história desse sensorzinho me irrita, confesso. Porque, principalmente no carro do meu marido, porque eu falo, ô carro escandaloso. Você sentou no banco, ligou, não pôs o cinto, ele já começa. Ah, sim. Vai fazer uma manobra, ele já começa a Apita pitar. Eu, tudo. quando eu vou dirigir o carro dele, eu desligo tudo. Porque a pessoa que é ignorante é assumida. Aí eu desligo tudo, que eu falo, não me enche o saco, deixa que eu vou descobrir por mim mesma. Entendeu? Aí de vez em quando dá umas raladas, mas não, brincadeira. No carro dele, Pois no é. carro dele, não. Ralei o meu. Mas é isso, a gente tem o sensor que é a própria relação. Né? O espelhamento, como a gente estava falando, permite a gente se ver através do outro. Só que, de novo, a gente precisa da disponibilidade. De novo, eu preciso abrir mão de algo. E até no início também, né? Eu comecei a fazer isso de um lugar mais recente agora, depois de algum tempo de caminhada. Mas quando já inicia um conflito, né? Qual que é o primeiro ímpeto que tem? Exatamente. Já quer matar o outro. Então, já quer- assim, Mostrar os dentes. eu ultimamente, eu não vou dizer que a vontade de matar sumiu, né? Eu me pergunto, nossa, como a gente pode ter essa vontade de extermínio? Ela existe mesmo, né? Que lobo que eu vou alimentar? O lobo bom ou o lobo que não é tão bom? Mas já desde o início, eu acho que quando o que isso veio me ensinar? O que isso veio me mostrar? O que eu preciso aprender com isso? Aí faz esse passinho para trás que você fez exatamente agora. Olha o corporal como funciona muito bem. Que distância eu preciso tomar desse lugar para Ampliar o olhar. Olhar melhor. ampliar a perspectiva? Porque tem a minha querida amiga Delaine Costa, ela sempre diz assim: reclama do que está acontecendo, mas aonde está vibrando? Reclama que está aqui, mas está vibrando onde? Então, o convite é o nosso crescimento mesmo em si, para ir fazendo essa lapidação. Eu, nas mentorias, eu tenho trazido essa metáfora do diamante, que todos nós somos diamantes, todos nós, só que pedra bruta. Então, dentro do nosso processo de lapidação, eu posso começar a escolher esse meu diamante aqui, essa minha pedra bruta que eu estou lapidando. Onde ela vai me trazer aqui o meu brilho? Ela vai se transformar num brinco, ela vai se transformar num colar, ela vai se transformar num anel. O que eu quero? O que eu posso fazer com esse processo de lapidação? Só que também dentro dos conflitos, né? O que eu posso melhorar, talvez, de paciência, de comunicação, de esperar, de analisar uma perspectiva diferente. E eu acho que isso sim vai trazendo mecanismos de amadurecimento, e junto com a idade, não sei se idade dá pra falar isso, porque tem muitas pessoas que aos 20 anos são mais maduras do que algumas de 70, né? Então, mas eu acho que uma maturidade de vida, de vivência também. De alma. Eu acho que é de abertura, De né? abertura. É de abertura, porque, como eu falo, almas Corajosas. corajosas. A Exato. partir do momento que você tem coragem de olhar pra si, de reconhecer a sua dor, de reconhecer seus pontos falhos, de falar, cara, então quer dizer que sou eu que tenho que fazer tal movimento? Ah, tá. Então, essa abertura é que permite com que a gente dê um passo e tenha o crescimento. Sim. Me veio agora, né, aquilo que a gente sabe da filosofia sistêmica, né, a questão da boa e da má consciência. O conflito nada mais é que um conflito de duas boas consciências. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, tenho um conflito com ela e eu quero dizer que aquilo que eu penso, aquilo que eu... Tá certo. Chegamos Tá no certo. certo e no errado, do ponto de vista. Exato. E você também. E você fala, não, o meu que tá certo. A minha família é melhor do que a sua. Não, a sua família. Aí ela vai falar, não, a minha é mais melhor que a sua. Né? E a dificuldade que muitas vezes nós temos de admitir e de ver e de ampliar o nosso olhar e ver que o outro é igual, que somos iguais, estamos no Diferentes, mesmo iguais. nível, mas dentro das suas diferenças, exatamente. E a solução, muitas vezes, para o conflito é olhar para aquilo que ela tem de diferente e falar, bom, aquilo que ela tem, né, aquela forma que a família dela faz tal coisa, ou que ela, como ela age, como ela pensa, de repente eu posso tomar aquilo para mim de alguma forma e juntos
e ela também tomar aquilo que é meu, e juntos podemos transformar isso em algo, digamos, melhor, né? Ou diferente, novo. Obrigado, novo. É que não me vinha a palavra, eu falei melhor, mas novo. Algo novo. E a partir daí, estarmos também em evolução. Juntos estarmos em evolução. Evoluindo, né? E acho que assim, se não fosse isso, a humanidade, se não fosse o conflito, se nós não tivéssemos conflitos diários, a humanidade não teria evoluído. Sim. Então a importância do conflito como uma oportunidade de crescimento. E que muitas vezes quando nós estamos no conflito, a gente não vê como uma oportunidade de crescimento. Não. E sim, eu quero o quê? Eliminar o conflito. Sim. E não olho o conflito como uma oportunidade. Então é sempre olhar sobre, eu acho que assim, parece até papo de, né, é naif, né? Ou, isso aí. Mas não, o conflito é uma oportunidade de crescimento. Porque senão a humanidade estaria ainda lá nas cavernas. Sim. Se alguém dentro das cavernas não saísse e falasse, poxa, existe algo novo aqui, existe algo que eu posso fazer de diferente. Porque do jeito que está aqui não está bom. A gente passa frio, a gente passa necessidade, né? Então, a partir desse momento de dificuldade, de conflito, é que nós evoluímos. Mas me veio uma imagem muito infantil, assim, né? E claro, e é bem... Aquelas imagens que a gente vê, pelo menos eu via quando eu era criança, de paraíso, de céu. Sim, que eu achava que o céu era... Então era tudo lindo, os anjinhos cantando, só tinha coisas bonitas, aquelas cestas de fruta, era tudo lindo e perfeito. Então, assim, ali não tem mais o que evoluir, Exato. né? Não tô querendo trazer pro olhar religioso, mas assim, se tá tudo tão lindo e tão perfeito, não tem o que evoluir. Tem que mudar. E aí essa fala sua de que a humanidade só evolui a partir do conflito, né? Tá aí. Então assim, só que a gente olha muito para, o conflito da humanidade, para as guerras, para a fome, para esses grandes conflitos. Agora, e se eu pegasse os meus pequenos conflitos, os meus conflitos internos e aproveitasse para evoluir essa humanidade que há em mim? Exato. Né? Como é que eu posso pegar os conflitos que eu tenho comigo, que eu tenho nos meus relacionamentos e a partir disso crescer um pouco mais? Não para ficar melhor para os outros ou em relação aos outros, mas para eu me desenvolver enquanto construir algo novo, como disse você. Construir algo exatamente. novo. Né? Então, bem-vindas, almas corajosas, bom trabalho. Temos todos algum conflito. Quem não tem, levanta a mão e ensina a gente. Pois é. Né? Porque é bem esse lugar mesmo de observar. E naquele livro, tem um livro do Bert, né, que chama Conflito e Paz. Eu lembro que quando eu li esse livro me chamou muita atenção uma frase dele que falava assim: quando que o conflito acaba? O conflito acaba quando as partes estão exaustas. Ou seja, que a gente abre mão mesmo. Joga as armas no chão e fala, agora acabou. Eu não quero mais brigar, cansei. E aí começa um outro movimento. Então, assim, entendo eu que a gente poderia ter dois caminhos. Um, de olhar para o conflito com amor, como eu falei agora há pouco, né? De aproveitar isso e se desenvolver e melhorar um pouco mais. E talvez a outra saída para o conflito seja esse momento de exaustão, onde a gente... quer saber? Dane-se, né? E você falou uma coisa que eu acho que é importante da gente falar aqui, o conceito de justiça. Quando você falou isso, me veio, né? O conceito de justiça, que muitas vezes, para resolver o conflito, a gente fala, eu quero justiça, quero fazer justiça. Porque ela me fez tal coisa, ou você me fez tal coisa, e eu quero... Você vai pagar. Você vai ter que pagar. Você vai pagar, eu não tenho que fazer nada. Você vai pagar. E o senso de justiça, né, que muitas vezes, como a gente conhece, ele na verdade não é uma justiça propriamente dita, e sim é uma vingança. Exatamente. E que faz com que o conflito aumente. A gente sabe disso. A escalada do conflito. Né? A gente sabe disso até pela
pelas ordens, né, pelos princípios básicos da vida, que um deles é o equilíbrio entre dar e tomar. Então, se você me fez algo, né? Eu tô olhando pra você, você viu que eu tô em conflito com você, né? O tempo todo. Tô aqui. E você no meio. Do meu lugar de terapeuta, eu só observo. Então agora é com você. Mas se eu tenho um conflito com você... Agora ele puxou a faca pra mim. Exato. Ele quer 2. Ele quer eu eu quero tenho dois uma espada, conflitos. eu tenho uma espada. Quero 2 conflitos. Então, mas se eu tenho um conflito com você, você me faz algo, né? E eu vou lá, nesse senso de justiça, eu quero dar mais e vou com essa sede e quero me vingar de você através do judiciário, não importa. Do chefe, do pai, da mãe, de qualquer um. A gente desequilibra. Então a gente já tem aqui, né? Tava aqui desequilibrado, a gente vai um pouco mais e desequilibra mais. Aí você vai querer dar uma resposta, vai desequilibrando mais e vai ter nessa escala do conflito, né? Então... E aí já nem se olha mais para a questão originária. Não. A questão originária ela se perde porque agora é só a escalada. Que são aí dentro de um processo judicial litigioso, são as petições. Né? Então, por exemplo, eu entro com a inicial, ela contesta. É o que eu falo. Aí a réplica, né? E cada vez mais eu vou puxando da cartola adjetivos ou fatos que nem são relevantes à causa para atacar o outro. Né? E aí depois vem um estado juiz que dá uma sentença e que na verdade é uma sentença que não trouxe justiça, porque o conflito ele continua. E aí quando volto a dizer agora, juntando essa frase que você falou do Bert, quando realmente vai ter justiça? Quando sim, eu entro com uma ação judicial primeiro, né? Para equilibrar, para tentar resolver esse conflito, ou resolver esse conflito, não tentar, mas resolver esse conflito, mas de maneira equilibrada. Eu saber o para que estou entrando com uma ação judicial, que é essa a diferença. Eu estou aqui para equilibrar aquilo que foi feito. Então, assim, se ela me deve algo, ela tem que pagar esse algo. Mas que seja de uma forma equilibrada, justa. E aí sim a gente vai ter paz. E quando eu olhar para ela, não como uma pessoa, digamos, vou usar uma expressão popular, mas sim porque algo dentro do meu sistema também precisava dela para eu olhar para algo que é meu. Então ela tem uma função dentro, digamos, do meu sistema familiar, uma relação para resolver um conflito muito além daquele processo judicial. Não sei se está claro o que eu estou falando, mas é muito além daquele processo. O processo ele é uma parte de um conflito, digamos, muito maior do meu sistema. Ele é a ponta, né, do famoso iceberg. Exato. Tem todo lá embaixo. Vai ter Esse é o ponto. profundezas. Aí vem a bendita função do ego, né? O ego, ele é limitado dentro da psique toda, né? Dentro de toda a psique que compõe a existência humana, o ego é uma partezinha só que quer ter razão, que quer ser visto, que sofre, que tem o certo, que tem o errado, é ele que classifica, isso pode, isso não pode. E aí, como é que a gente pode resolver um conflito tão amplo assim, que tem origens, sabe-se lá onde, com uma fala de uma parte tão pequena? Então, assim, não cabe, né? Não cabe. Então, assim, sempre quando alguém me questiona alguma coisa e fala, mas isso aqui é assim, mas isso aqui é assado. Não, funciona desse jeito. Nossa. Eu falo, pode ser. Quem disse? Também. Quem disse, exato? Quem disse que é só pode assim? Pode ser também. E né? o que mais? E o que mais? Porque sempre tem algo a mais. É igual agora, né? Recentemente estive lá na Irlanda, atrás de raízes celtas, que é uma coisa que me encanta, eu gosto de estudar mitologia celta e tal. Aí você chega na Europa, que foi dominada pelo Império Romano, e que a história que a gente tem é contada por quem venceu a guerra. Pois é. Aí você chega lá e fala, mas
que mais? O que tinha aqui antes dos romanos? Ah, eu fui lá no lugar que os romanos tomavam banho. Ah, legal. Mas e antes dos romanos, quem que tomava banho aqui? Não tem. Entendeu? Não tem. Não tem Essa parte da registrado. história não tem. Não tem registrado, né? Né? E aí eu queria entrar Como se num não outro... tivesse existido. Isso é muito triste. E aí eu queria entrar num ponto da história de conflito que pode ser até um tema futuro, que é a lealdade. Estava eu lá na Irlanda, né? Então, Irlanda tem Irlanda e Irlanda do Norte. Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, né? E Irlanda é independente. Aí, tô lá, eu primeiro cheguei em Londres, ai, que legal, nossa, que lindo, que isso, que irá. Chego eu na Irlanda, teoricamente as raízes celtas estão lá, né? Pelo menos as mais evidentes. Não só lá, mas depois isso é outra história. E aí eu começo a ouvir os irlandeses falando sobre a Inglaterra. Cara, me bateu uma lealdade para aquele povo. Olha eu. Ah! Porque existe uma rivalidade, claro, histórica. Porque, inúmeras guerras ali ocorreram por conta da tentativa da Inglaterra tomar aquele pedaço de terra. Eles são republicanos. E né? eles não querem, eles não concordam, eles não aceitam a minha religião, a minha língua. Então, assim, o gaélico, por exemplo, eu até cheguei a postar isso nos stories na época, eles foram proibidos de falar a língua deles. E eu falei, não vou aceitar isso, entendeu? E eu ouvindo aquilo e percebendo em mim, não tenho nada a ver com inglês, gente, até onde eu sei, nem tenho descendência de nada deles. Mas eu percebendo em mim a lealdade, eu sendo tomada para me envolver num conflito que nem meu era. E aí, outra dica, principalmente vocês do lugar de advogados e mediadores, quando a gente escuta uma história, né? Sim. Quem me segue, as histórias que o pai, que a mãe, que a tia, que não sei quem conta. Quando a gente está escutando uma história... O que está acontecendo dentro de mim? Eu tô tendo dó de quem? Eu tô indignada pelo quê? Eu tô tomando partido pelo quê? A gente se envolve nos conflitos. E ainda... Mas tem a ver com a nossa história. Com certeza. Eu já tô até querendo fazer mais um testezinho da saliva lá pra ver se eu não tenho nada mesmo. Não apareceu, né? O meu lado ficou mais ali, né? Bom, se bem que os celtas chegaram até o norte de Portugal. Tem os celtas até Turquia, né? Eles se espalharam no centro da Europa. Turquia, Portugal, Espanha e uma coisa que eu tenho, assim, um amorzinho, né? Com a França. Uhum. E aí tem o pedaço ali da Bretanha, que é uma região, enfim. Ali eu sei que tem. Nos testes de saliva já deu por ali. Mas o que eu queria dizer de tudo isso é essa questão da lealdade. A gente precisa estar atento ao que nós somos convidados a entrar em conflito. E acho que era um bom tema falar sobre as lealdades invisíveis, né? Porque o tempo todo nós somos tomados. E como o próprio termo diz, invisíveis. E é interessante porque, às vezes, aconteceu isso até num atendimento que eu tive de mentoria, de diálogos expansivos, que era exatamente essa questão. Uma situação que parecia ser desleal, mas o que a pessoa estava fazendo ali não era contra aquela pessoa. Ela estava sendo leal ao sistema todo. Ao sistema dela. Então, o que ela fazia ali não era contra aquela pessoa. E aí, por que eu trouxe isso dentro da mentoria? Para tirar a carga do conflito. Para a pessoa poder... O que esta pessoa faz não é contra você. É a favor de um sistema que ela foi criada, que ela conhece. Então, ok. Não vai ter que pagar. Vai ter que pagar, vai ter a responsabilidade. Exatamente esse ponto. Só que eu preciso trabalhar de retirar esta carga para você conseguir ver. Não é contra você, é a favor de outra coisa. Então, essa deslealdade representa uma lealdade de outro aspecto. E a lealdade é um aspecto muito difícil da gente, primeiro, despertar, tomar consciência. Saber de onde eu estou sendo aonde leal. Que eu tô, com o que eu tô me identificando. Vocês estão entrando no tema da próxima live. Deixa eu ver os comentários. E fora que e aí a gente já estamos com deixa nosso eu ver tempo. aqui.
Ficou mudo! Putz, e agora? Desde que hora que ficou mudo? O microfone desligou, meu Deus do céu. Olha, vou olhar aqui também. Meu Deus. Bom, então é isso. Os comentários Será são- Aqui, ó. Daqui tá, no do Fernando tá. Sensacional a tomada de consciência da lealdade. A Luciana então ela pegou comentou. até aí. Será que foi no meu só? Aí lascou, hein? Bom, então encerramos? Encerramos. A gente fica com o próximo tema é lealdade, então, pro mês que vem? Lealdades invisíveis. Vamos fazer presencialmente novamente, né? Lealdades invisíveis. Então é isso Vai ser aí. presencial, né? Vai. Então, de novo, mês que vem, gente, voltamos aqui pra gente falar sobre lealdades invisíveis. Um dia a gente aprende. Um dia a gente aprende. Com certeza. Encerra agora. Ó,